Olá, amigo produtor, seja muito bem-vindo. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 5 de dezembro. Entre os destaques de hoje, você vai ver que a Argentina continua influenciando na cotação da soja na Bolsa de Chicago. O mercado opera acima dos 10 dólares por bushel. Aqui no Brasil, os portos sentem essa alta e também elevam a cotação da saca do grão. Minas Gerais em estado de alerta. O estado tem recebido muita chuva nos últimos dias e rodovias estão interditadas. Você vai saber quais são elas nesta edição. Tem ainda as informações sobre o replantio de áreas de soja no estado do Mato Grosso, aquelas que foram semeadas logo no início da safra, quando faltou chuva. E ainda o consumo de etanol no Brasil, que cresceu muito no mês de outubro. Previsão do tempo, cotações de mercado e muito mais a partir de agora aqui no Agricultura BR. A Bolsa de Chicago abriu as operações desta semana com força total, com clima seco predominando sobre a Argentina e a região sul do Brasil. Todas as principais commodities agrícolas operaram em alta nesta última segunda-feira. Algumas delas não sustentaram a alta e acabaram fechando em baixa, mas a soja não. Ela segurou esse movimento altista ao longo de todo o dia. A Bolsa de Chicago tem operado assim, no caso da soja, uma vez que a Argentina é um dos maiores produtores mundiais do grão e o clima aqui no sul do Brasil também influencia muito no volume total da produção nacional. O fenômeno climático Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, tem chegado com força neste mês de dezembro, causando essa interferência climática de tempo seco nesta parte da América do Sul. Especialistas de mercado, no entanto, alertam que ainda é muito cedo para falar em qualquer perda de produtividade para esta safra de soja. Só daqui para frente vai ser possível sim trazer algum cálculo estimando a futura safra do grão. Por enquanto, a gente acompanha como que a soja vem negociada na Bolsa de Chicago neste momento. Negócios seguem em alta, a posição de janeiro, já que é a primeira de mais curto prazo, segue acima dos 10 dólares por bushel. 10 dólares 400 mais 75, alta de 0,62%. A posição de março vem a 10 dólares 16 centes mais 50, alta de 0,61%. E maio, 10 dólares 27 centes por bushel, alta de 0,58%. E eu falava há pouco da Argentina, é ela que tem influenciado principalmente esse mercado internacional de grãos, da soja e também do milho. Isso porque o país ocupa o terceiro lugar no comércio mundial destes dois grãos. Tem uma grande produção de soja, acima de 50 milhões de toneladas, não exporta muito em grãos, mas sim em os derivados, como óleo de soja e farelo de soja. A gente traz na tela agora a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à produção de soja no mundo no ciclo novo, 17-18. A Argentina aparece em terceiro lugar depois dos Estados Unidos e o Brasil está aí o tamanho dela nessa proporção mundial do comércio de soja. O mundo tem a estimativa de produzir 348 milhões e 800 mil toneladas de soja no ciclo 17-18. Os Estados Unidos lideram esta lista com 120 milhões e 400 mil toneladas estimadas no último relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. O Brasil tem a projeção de colher 108 milhões de toneladas e a Argentina aparece em terceiro lugar com 57 milhões. Ela que exporta um volume menor, mas como eu comentava há pouco, tem grande influência no mercado internacional dos derivados da soja. Por isso ela influencia tanto a commodity e os preços lá em Chicago, que acabam determinando o sobe e desce das cotações em todo o mundo também. No caso do milho, a Argentina também ocupa o terceiro lugar no cenário comercial do cereal. Veja que ela tem a terceira maior participação
na exportação de milho no mundo. O mundo deve comercializar, ao longo do ciclo 17-18, 151 milhões e 600 mil toneladas do cereal. Esse é o volume de milho que deve girar entre países exportadores e importadores até o fim do ciclo 17-18. Os Estados Unidos respondem pela maior parte deste comércio, com 48 milhões e 900 mil toneladas. O Brasil deve exportar, na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 34 milhões. E a Argentina aparece logo depois com 29 milhões de toneladas. Por isso, é tamanha a importância da Argentina, assim, para o comércio internacional de todos estes grãos. Falando nela, vamos saber então como que o clima se comporta por lá nos próximos dias, para saber como que o mercado tende a operar. Quem traz os destaques para a Argentina é a Juliana Rezende, dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. O plantio das lavouras de soja e de milho na Argentina segue avançando. A falta de chuvas acabou favorecendo esse ritmo mais avançado nas atividades no campo, só que, por outro lado, acaba prejudicando o desenvolvimento das lavouras, especialmente esse desenvolvimento inicial. A disponibilidade hídrica do solo também diminuiu ao longo das últimas semanas por conta da escassez de chuvas. E nos próximos 5 dias não vai ser muito diferente. O predomínio de tempo mais seco ainda vai ocorrer na maior parte das áreas produtoras. Tem previsão de chuva, mas muito fraca e isolada, pancadas que não devem passar de acumulados de 5 milímetros em 5 dias. E durante a segunda semana, pouca coisa vai mudar ainda. Predomínio de tempo mais seco na maior parte do país, pancadas fracas, isoladas de maneira bastante pontual, pelo menos até o dia 15 de dezembro. Então agora, ao longo desta primeira quinzena do mês de dezembro, as condições climáticas ainda não devem favorecer o desenvolvimento tanto das lavouras de soja como também de milho. A falta de chuvas ainda mantém a umidade do solo mais baixa. A condição climática mais favorável para as lavouras deve voltar a ocorrer principalmente agora no início da segunda quinzena do mês de dezembro. As instabilidades começam a ocorrer novamente na Argentina, se espalhando também, ocorrendo de forma mais abrangentes. E com isso, a umidade do solo deve voltar a elevar de forma gradual, favorecendo o crescimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E essa falta de chuvas na Argentina, que impacta os preços da soja na Bolsa de Chicago, traz também impactos no mercado do Brasil. Com a alta da soja em Chicago nesta segunda-feira, os portos brasileiros também elevaram o prêmio pago pela saca do grão no país. A gente acompanha na tela agora o movimento do Porto de Santos em primeiro lugar e o que aconteceu nos últimos 15 dias. No dia 20 de novembro, a cotação no Porto era de R$ 74,50 pela saca de soja. No dia 28 de novembro, com o dólar trazendo algum recuo no país, o mercado brasileiro sentiu essa influência cambial e baixou o preço da saca para R$ 73,50. Na semana passada, dólar já encerrava a sexta-feira aos 70, a cotação da soja, melhor dizendo, fechava a sexta-feira negociada em Santos a R$ 75,50 e nesta segunda-feira, apesar do recuo do dólar aqui no Brasil, o fundamento da soja na Bolsa de Chicago subindo falou mais alto e a soja subiu no Porto de Santos, fechando a segunda-feira a R$ 75,80. O mesmo movimento de alta nesta segunda foi observado no Porto de Paranaguá, segundo maior exportador do grão aqui no Brasil. O preço fechou no dia a R$ 75,50. Na sexta-feira passada, estava em R$ 75,30. Como eu reforcei há pouco, houve o recuo do dólar no Brasil nos últimos dias, mas a soja em Chicago teve uma influência mais forte. Com isso, o preço do grão subiu aqui no país. A gente acompanha agora mais cotações da soja no Brasil. Veja como estão os valores nos estados produtores.
Durante o evento Desafio 2050, que foi realizado em São Paulo na semana passada, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, colocou em discussão a necessidade de os principais países exportadores de grãos abrir os olhos para outros mercados. Na ocasião, a FAO comentou que a China, que teve uma demanda agrícola crescente muito forte nos últimos anos, não deve crescer tanto assim nos próximos. Isso coloca outros mercados como futuros potenciais daqui para frente. Os destinos colocados em destaque pela FAO neste evento realizado na semana passada foram a Índia e também os países africanos. Na visão da FAO, entre os principais países produtores e exportadores de grãos, os que devem crescer em produtividade são o Brasil, a Argentina, a Ucrânia e o Canadá. Já aqueles que podem crescer em área, cita o Brasil e a Argentina. Na visão da FAO, a China, os Estados Unidos e a União Europeia possuem áreas agrícolas que já estão saturadas e por isso não podem crescer mais. Daí a grande chance de o Brasil conquistar também cada vez mais estes mercados. Ainda nesse evento, em São Paulo, a FAO colocou a projeção da produção brasileira de grãos para daqui a 10 anos. Considerando o ciclo 16-17, na visão da FAO, o Brasil deve produzir 238 milhões de toneladas de grãos. Já para o ciclo 2027-2028, daqui a uma década, a projeção é que o país alcance 288 milhões de toneladas. A gente segue com o programa, vamos agora falar do câmbio aqui no Brasil. Dólar comercial, como eu comentava há pouco, vem em movimento de baixa no país já pela terceira sessão seguida. São os investidores aguardando alguma novidade a respeito da possível votação da reforma da Previdência em 2017. Isso mexe com o mercado diretamente e a gente acompanha como que ele reage neste momento. Dólar comercial segue em movimento de queda nesta terça-feira no Brasil, cai agora 0,52%. Vem negociado a R$ 3,23 mais um. E o Agricultura BR vai agora para o primeiro intervalo desta edição. Não saia daí, hoje tem muita informação para todo o Brasil. Entre elas, o destaque de Minas Gerais, que está em situação de alerta. Muita chuva por lá tem prejudicado áreas urbanas e rurais e causado a inundação de rodovias. Não saia daí, voltamos já com mais informações. Minas Gerais está em estado de alerta. Nos últimos dias, choveu muito em algumas regiões do estado, causando inundações, deslizamento de terras, deixando cidades ilhadas, pessoas desabrigadas e provocando, infelizmente, até mortes por alagamento. Os prejuízos estão nas áreas urbanas e também nas áreas rurais, sendo a zona da Mata Mineira a mais afetada. Estragos em lavouras de café, soja e milho já foram relatados. Além das culturas, sofre também o trânsito. Há um trajeto bastante inundado em partes do estado de Minas Gerais, impossibilitando o trânsito de caminhões e outros veículos. Na rodovia BR-262, no município de Rio Casca, a rodovia está interditada. No município de Lajinha, a rodovia MG-108 também foi interditada. Motoristas precisam dar a volta pela BR-262 para chegar na cidade. O caos é tamanho que há muitas imagens rodando aí pela internet mostrando os estragos desse excesso de chuvas em regiões afetadas de Minas Gerais. Imagens que a gente coletou na internet mostram, portanto, o estrago que a chuva tem feito nas rodovias, na entrada das cidades e também em áreas rurais de Minas Gerais, causando muitos prejuízos. Chuvas que chegaram a mais de 2 metros de altura em algumas áreas urbanas de Minas, causando, portanto, todo esse estrago e preocupação. A gente fala agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, sobre como o clima deve se comportar por lá nos próximos dias. Nos últimos dias, o estado mineiro recebeu bastante chuva. As áreas de instabilidades ganharam intensidade e
conseguiram provocar chuvas de forte intensidade. Com isso, essas chuvas conseguiram aumentar bastante a disponibilidade hídrica do solo na maior parte do estado de Minas Gerais. Isso favoreceu principalmente as lavouras que estão em desenvolvimento. Como, por exemplo, a região de Belo Horizonte já alcançou acumulados superiores à metade da média do que era esperado para todo o mês de dezembro. Agora, nos próximos dias, ainda tem risco de pancadas de chuva de forte intensidade na maior parte do estado de Minas Gerais. As chuvas vão ocorrer com forte intensidade aqui no Triângulo Mineiro, nas áreas centrais e ainda em todas as áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais. Acumulados elevados de 70 até 100 milímetros é que podem ocorrer em 5 dias. Apenas nas áreas mais ao sul do estado é que a chuva perde um pouco mais de intensidade e não deve ocorrer dessa maneira tão expressiva. No decorrer da segunda semana, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade no estado de Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro e também nas áreas mais ao sul. Só que nas áreas mais ao norte do estado, a chuva ainda deve persistir de maneira mais intensa e os acumulados seguem elevados. Durante a terceira semana, essa chuva mais forte, pontual, ela acaba perdendo um pouco mais de intensidade. Então, as instabilidades conseguem se espalhar um pouco mais, provocar chuva mais abrangente e não com volume tão elevado. Então, acaba que as instabilidades acabam garantindo chuva bem distribuída na maior parte do estado de Minas Gerais. Então, lembrando ainda que nos próximos dias ainda tem risco de pancadas de forte intensidade na maior parte do estado de Minas Gerais, o que deve ainda garantir umidade do solo bastante elevada na maior parte do estado. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. É hora de acompanhar o preço do milho no Brasil, que segue subindo. As exportações brasileiras do grão estiveram bastante elevadas nos últimos meses, favorecendo a comercialização, e esses preços foram lá em cima. Na média, Brasil, que considera os 8 maiores estados produtores do cereal no país, há uma elevação de 0,61% nos últimos 15 dias. Veja só, no dia 20 de novembro, cotação média nacional do milho era de R$ 26,11. No dia 28 do mês, caía para R$ 26,05, mas logo, dias depois, recuperava, voltava aos R$ 26,16 a saca. Nesta terça-feira, 5 de dezembro, média nacional para o milho Brasil está em R$ 26,27. O preço nos portos é mais alto porque tem aquele prêmio pago à saca que chega até o porto para ser exportada. No Porto de Santos, a elevação nos últimos 15 dias é a seguinte, de 3,28%. No dia 20 de novembro, Porto Paulista pagava R$ 30,50 pela saca do grão. O valor se manteve assim até o dia 28 e começou dezembro registrando alta. R$ 31,50 foi o valor de alcance do milho no Porto de Santos na sexta-feira passada. O patamar se mantém o mesmo nesta terça, dia 5 de dezembro, registrando, portanto, esta alta de R$ 1,00 por saca no acumulado de 15 dias. O Porto de Paranaguá registra uma alta ainda maior, de 5% no acumulado das últimas 2 semanas. Vamos saber quanto vem negociado o preço da saca do milho por lá. No dia 20 de novembro, eram R$ 29,50. Subiu para R$ 31,00 no dia 1º de dezembro e mantém este valor na data atual, dia 5 de dezembro, registrando, portanto, ganhos de 5,08% em 15 dias. São R$ 2,00. R$ 1,50, por cada saca de milho no acumulado destas últimas 2 semanas. A gente acompanha agora como estão os valores em cada estado produtor. É hora de acompanhar o mercado futuro do milho. A gente começa pelo Brasil. Milho negociado na Bolsa Paulista nesta terça-feira vem operando com alta proposição apenas a de mais curto prazo, a de janeiro do ano que vem.
São 2.980 contratos negociados agora para entrega no primeiro mês do ano que vem. Cada saca de 60 quilos é negociada agora R$ 32,56. Este valor está 0,37% mais alto em relação aos negócios de ontem, que fecharam a R$ 32,44 a saca. Milho negociado na Bolsa Paulista para entrega em março tem um volume acima de 1.000 contratos negociados hoje. Ele vem com queda de 0,15% no preço, negociando cada saca agora R$ 33,70. Os contratos para maio caem 0,15, também negociam cada saca R$ 33,00. E a posição de setembro do ano que vem, veja só, já possui negócios hoje. São R$ 31,90 por cada saca de 60 quilos negociada. Essa posição vem com baixa de 0,59%. Vamos acompanhar agora o que acontece com o milho na Bolsa de Chicago. No início desta edição, a gente comentava que o clima seco na Argentina tem influenciado as cotações da soja na Bolsa de Chicago. O país é grande produtor do grão e o que acontece por lá influencia no cenário internacional. No caso do milho, é a mesma coisa. Tem faltado chuva nas áreas produtoras do cereal na Argentina. Vamos saber então como que a Bolsa de Chicago reage a esta situação. Milho reage bem, vem subindo, indicando preocupação com a safra da América do Sul. A posição de dezembro vem com alta de 0,22% e negocia o bushel do cereal a $3,40 mais 25. A posição de março vem a $3,54 mais 50, alta de 0,28%. As posições de maio e julho sobem 0,20% também, vêm negociadas a $3,62 a de maio e a de julho já chega aos $3,70 por bushel. O consumo de etanol hidratado no Brasil, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição e abastece diretamente o tanque dos automóveis, registrou mais um mês de recuperação em outubro. De acordo com a consultoria Datagro, foram consumidos no Brasil 1,376 bilhões de litros. Foi o maior consumo mensal no ano de 2017 aqui no país. De acordo com a consultoria Datagro, este aumento tem a ver com a competitividade do etanol frente ao seu concorrente, a gasolina, que teve os impostos PIS/COFINS alterados neste ano de 2017, trazendo, portanto, maior consumo do etanol no Brasil. E o valor do litro do etanol no mercado atacadista de São Paulo tem registrado ganhos mensais. A gente colocou na tela aqui para você acompanhar o preço por litro de julho até agora e a média mensal para ver o quanto que ele tem subido, tem se valorizado no país. No mês de julho, o litro de etanol hidratado em São Paulo estava em R$ 1,30. Em agosto, a média já subiu para R$ 1,40. Setembro, R$ 1,43 o litro. Outubro, mais 10 centavos de valorização, R$ 1,53. Novembro registrou a média de R$ 1,64 por litro e até agora, no mês de dezembro, a média está em R$ 1,70. Vamos acompanhar agora, então, preço diário, de acordo com o CPEA, para o etanol hidratado no estado de São Paulo. Na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, a cotação fechou em R$ 1,70 por litro, como vimos há pouco. Portanto, já começando o mês de dezembro com valorização. O etanol anidro também teve mais uma semana de valorização, de acordo com a apuração feita pelo CPEA. A semana encerrada na última sexta, dia 1º de dezembro, chegou ao valor de R$ 1,87 por litro. O etanol anidro é aquele que é adicionado à gasolina conforme a lei aqui do Brasil. No próximo bloco, a gente fala ainda sobre cana-de-açúcar. Vamos acompanhar as cotações do açúcar aqui no país e tem também os valores do café e previsão do tempo para o restante das áreas produtoras.
Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos de volta. Neste bloco, começamos falando para o mercado cafeeiro do país. É hora dos destaques do café arábica no Brasil. Preço da saca de 60 quilos do grão já começou o mês de dezembro registrando baixas. O CPEA apurou os valores no estado de São Paulo e mostra o seguinte, que nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, o valor da saca do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a R$ 454,98, derrubando a alta conquistada no primeiro dia útil do mês, sexta-feira passada, dia 1º, quando chegava aos R$ 458. Os valores do café arábica aqui no Brasil têm sentido diretamente o mercado de Nova York, cenário internacional do grão, que traz como referência, deveria trazer, melhor dizendo, o mercado brasileiro, o que acontece nas áreas produtoras do país. A gente acompanha agora o que vem acontecendo, então, em Nova York. Veja que todos os contratos de mais curto prazo operam abaixo de $1,30 por libra-peso, que é alguma referência para o mercado, traz algum valor positivo. Abaixo disso é considerado muito baixo. Apenas a posição de julho sustenta este patamar. A de dezembro vem agora $1,26 mais 75 por libra-peso, na estabilidade em relação aos negócios de ontem. Posição de março, $1,27 mais 55, queda de 0,73%. Posição de maio, $1,29 mais 70, baixa de 0,76%. E julho, a $1,31 mais 95 por libra-peso. Safra de Conilon agora em destaque. O clima em 2017 voltou a ser um pouco melhor para essa produção do grão aqui no país, uma vez que ele é produzido no Espírito Santo, Bahia e Rondônia, na sua maior parte. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, se o clima tem favorecido estes produtores para a safra de 2018. Acompanhe os destaques. Áreas produtoras de café Conilon da maior parte do Brasil vêm sendo beneficiadas, porque a umidade do solo conseguiu aumentar bastante ao longo das últimas semanas. Tanto no estado de Rondônia, a gente pode ver que a umidade já aumentou, no Espírito Santo também, e em praticamente todo o estado da Bahia, a umidade do solo também já aumentou, favorecendo as lavouras que estão em desenvolvimento neste momento. No decorrer dos próximos dias vai ter previsão de chuva forte. As áreas de instabilidade vão se concentrar aqui entre o Sudeste, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e garantir também chuva forte no estado da Bahia. Tem previsão de acumulados elevados aqui no interior da Bahia de 50 até 100 milímetros. O norte do Espírito Santo também recebe chuva forte e grande parte do estado de Rondônia também deve receber instabilidades, com acumulados de até 50 milímetros agora nos próximos 5 dias. Durante o segundo período, entre o dia 11 até o dia 15 de dezembro, as instabilidades no alto da atmosfera vão migrar cada vez mais para as áreas mais ao norte do Brasil. E por conta disso, as chuvas mais fortes vão ficar restritas aqui nas áreas mais escuras do mapa. Em Rondônia segue chovendo, na Bahia as instabilidades ganham mais intensidade e no Espírito Santo a chuva até perde um pouco mais de força, mas mesmo assim as instabilidades conseguem manter a umidade do solo mais elevada. Durante o terceiro período, entre o dia 16 até o dia 20 de dezembro, a chuva agora aumenta no estado de Rondônia, acumulados tendem a alcançar em torno de 30 até 50 milímetros. Agora, na Bahia e também no Espírito Santo, as chuvas começam a perder intensidade, mas mesmo assim a chuva não cessa de vez. Então, ainda segue tendo previsão de chuva nas áreas produtoras de café Conilon a partir dessa segunda quinzena do mês de dezembro, o que é suficiente para manter a umidade do solo elevada e garantir bom desenvolvimento para as lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E além do clima bom, outra informação positiva para o mercado de café Conilon aqui no Brasil é o preço. Mês de dezembro começou registrando alta para a saca de 60 quilos do grão
negociada no estado do Espírito Santo. Valor saiu de R$ 372,17 no dia 30 de novembro e já começou dezembro na casa dos R$ 375. Nesta segunda-feira, dia 4 do mês, o valor fechou em R$ 375,98, já registrando ganhos superiores a 1% de um mês para o outro. A gente segue acompanhando o mercado de café Conilon, ou também chamado de Robusta, mas agora no cenário internacional. Lá fora, os preços vêm bastante pressionados, ou seja, com queda bastante forte, em função do Vietnã, que é o maior produtor desta variedade no mundo. Por lá, o clima tem favorecido muito a safra nova do grão e, com isso, o mercado derruba os valores em função de uma produção maior que deve vir. De acordo com a apuração, o café Robusta segue, neste momento, em um patamar muito baixo, na casa de $1.700 por tonelada, apesar de estar subindo. Cotação considerada razoável para o café Robusta é a partir de $2.000 a tonelada, então os valores seguem muito depreciados. Nesta terça-feira, a posição de janeiro cai 0,52% e negocia a tonelada do grão a $1.731. A posição de março vem a $1.727, com alta de 0,40%. Enquanto isso, maio sobe 0,23% e negocia a tonelada do grão a $1.735. As cotações da uva Itália caíram nos principais mercados atacadistas de São Paulo. O preço médio na Ceagesp foi de R$ 5,07 o quilo, valor 11% inferior à média praticada na semana passada. Segundo colaboradores do Hortifruti CPEA, o aumento da oferta da variedade, mesmo que pequeno, já reflete em baixa de preços também nas regiões produtoras. Isso porque a Itália é uma variedade que não permite longos períodos de armazenamento. Associado a essa situação, o período de final de mês é caracterizado pela diminuição dos volumes de vendas. No norte de Minas Gerais, a grande oferta da banana prata fez com que esta variedade fosse comercializada a preços 47% menores que os da nanica. Isso ocorre desde a primeira semana de novembro. No final de outubro, a banana nanica era vendida a 68 centavos o quilo, enquanto o preço da prata anã era de 70 centavos o quilo. Com a virada do mês, esta situação se inverteu. Produtores relatam que as temperaturas altas ajudaram na rápida maturação da banana prata, que teve seu pico de oferta coincidido com os de outras regiões produtoras. Enquanto o volume era elevado nas roças mineiras e nordestinas e as cotações da banana prata despencavam, a oferta da nanica diminuía a cada semana. Contudo, ao longo do último mês, a prata mineira teve recuperação de 60%. Seu preço era de 50 centavos o quilo e passou para 80 centavos o quilo no final de novembro. Bananicultores acreditam que o volume da prata deve diminuir ainda mais nas próximas semanas, o que pode resultar em novo aumento das cotações. Vamos para mais um rápido intervalo, é bem rapidinho. No próximo bloco tem a segunda reportagem da série especial Rotas e Vinhos, que mostra a produção vitícola do Brasil. Não sai daí, voltamos em minutinhos. Hoje nós vamos rever o segundo episódio da série Rotas e Vinhos, que mostra a produção de vinhos pelo Brasil. Na reportagem de hoje, Bento Gonçalves, uma das regiões mais belas e mais visitadas da Serra Gaúcha. A produção e a reportagem é de Annelise Nicolodi.
Gonçalves, no distrito de Faria Lemos, desembarcamos na vinícola da Dalpisol. Chegar aqui é experimentar a vida em meio à natureza. A propriedade retrata o cotidiano dos imigrantes italianos que se instalaram nas encostas. É preciso reservar um dia inteiro para aproveitar a estrutura do parque temático da vinícola, cuja entrada é grátis. A área de 80 hectares contempla um pequeno museu sobre a cultura do vinho e jardins onde ciscam pavões e gansos. Os atrativos não param por aí. Aqui é possível conhecer uma coleção de variedades de videiras de todo o mundo. Nós temos uma coleção, por exemplo, de videiras com cerca de 400 variedades. Então, essas 400 variedades vocês vão encontrar, obviamente, na Europa. A gente está falando de velho mundo, a gente está falando de um mundo que trata de uma história muito mais antiga da uva e do vinho do que a história brasileira. Então, Itália, por exemplo, tem uma coleção grandiosíssima, muito antiga, mas a gente precisa se deslocar até lá. E no Brasil a gente tem, nas Américas a gente tem. Então, o espaço do Ecomuseu da Dalpisol, ele é fantástico, porque remonta em vivo toda a trajetória do vinho no Brasil. Acho que isso é único, isso é particular, isso é inusitado, isso é singular. Mas a gente está falando de uma coleção que as pessoas podem entrar e podem degustar as uvas. Nossa, eu nunca comi uma Merlot na minha vida. Tomei o vinho, mas aqui eu encontro a Merlot. Eu nunca comi uma Malbec na minha vida, mas aqui a gente encontra a Malbec. Então, todo esse espaço, toda essa interação, toda essa liberdade de contemplação também é um espaço diferenciado. É o que dá a energia diferenciada, o encantamento pela experiência de estar na Dalpisol. O turista faz parte do ambiente. Faz parte, porque ele acaba interagindo com tudo isso. Ele interage com a burrica que a gente tem, ele abraça a burrica, ele interage com o pavão que está dançando, ele interage com as videiras que estão ali disponíveis para ser degustadas. Então, tudo isso é a magia. Por sorte, justamente no dia que estivemos na vinícola, podemos participar da colheita simbólica das uvas que fazem o vinho do mundo. Olha só que honra, eu fui convidada a colher uma variedade de uva do Japão, que faz parte de toda essa simbologia, dessa história do vinho do mundo, né? São uma quantidade imensa de variedades que passam pelo processo aí de industrialização e vão virar o vinho do mundo. E ele é único, no ano ele é único, sempre vai mudando. Vamos lá então, é por aqui, gente? Posso escolher? Pode escolher, olha, tem essa aqui, tem outro cacho bonito. Tá bonito, olha, tá lindo esse aqui. Vamos lá então, gente. Quantas variedades vocês chegam a ter de uva aqui? Bom, aqui nesse espaço aqui, que nós começamos em 2005, esse projeto chamado Vinhedo do Mundo, hoje nós estamos aqui em torno de 400 variedades de uvas diferentes, de mais ou menos 30, 32 países. Então, veja bem, é uma coleção muito grande e uma diversificação de variedade que contempla dentro desse espaço aqui. A ideia aqui é chegarmos a 500 variedades. Tem hoje variedade de uvas aqui que nós temos 5 plantas. A ideia é termos 2 ou 3 plantas de cada variedade para poder dar uma dimensão maior de variedade. É algo extremamente simbólico, a gente podia dizer assim? Vamos dizer, é uma atração hoje, é uma atração no sentido de turismo, atração turística, mas assim mesmo é uma atração de pesquisa, no sentido de, vamos dizer, vir aqui, ver a variedade de uva, o estilo da uva, vamos ver o tamanho do grão. Tu acabaste de colher uma uva japonesa, tu viste que o tamanho do grão é espetacular. Aqui nós temos uma variedade, uma outra variedade bem pequenininha. Então isso é a diversidade de uvas que tem aqui dentro desse vinhedo aqui. Isso que é bonito. Que maravilha, hein? Que maravilha. É um orgulho. É um orgulho. Vamos dizer, é um orgulho porque, vamos dizer, isso aqui na América do Sul é o único vinhedo que tem. No mundo tem 3. Um na Itália, um na Espanha e um aqui no Brasil. E esse aqui no Brasil foi uma inspiração do vinhedo do mundo que existe lá na Itália, de um amigo nosso chamado Luigi Suini, ele que nos inspirou, ele que nos incentivou a plantarmos esse vinhedo aqui. Parabéns. Obrigado. O evento resgata um hábito dos ancestrais da família que costumavam guardar, em anos de safra excepcional,
algumas garrafas de vinho. Isso acontecia no fim do outono. A descoberta das garrafas era feita poucos dias antes do Natal, depois de terem repousado durante todo o inverno debaixo da terra. Tradição que hoje é mantida pelas gerações da família. Agora, 5 garrafas de cada uma das colheitas, de 2012 a 2016, foram colocadas nessa cavidade. Elas vão ficar aqui até 2022, quando os primeiros vinhos vão ser retirados. E aí, a cada 3 anos, uma nova safra é apreciada, mantendo vivo esse costume. Amanhã, mais uma reportagem desta série especial. O assunto por aqui agora é oportunidade de negócios. O leilão Massa Falida Boi Gordo encerra na semana que vem, no dia 14 de dezembro, às 14 horas. Será leiloado um só lote com 12 áreas, com deságio de 90%. Quem tem mais informações é Valdir Pacheco. Aqui está a última oportunidade deste ano para você investir no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio mato-grossense. As últimas áreas agricultáveis para a integração de sistemas produtivos e áreas para a compensação ambiental irão a leilão da Massa Falida Boi Gordo agora, dia 14 de dezembro, em São Paulo. Os 53 mil hectares são de fácil acesso, com estradas vicinais em excelente estado de conservação e todas localizadas no município de Comodoro, no noroeste de Mato Grosso. A região de Comodoro faz parte da Chapada dos Parecis, um importante polo de produção com cultivo anual de soja, milho, algodão, girassol e cana para a produção de etanol e açúcar. A Chapada dos Parecis é composta pelos municípios de Comodoro, Sapezal, Campos de Julho e Campo Novo do Parecis. Uma região de terras férteis, beneficiadas pelo clima, com índice pluviométrico ideal para o cultivo de safras agrícolas rotacionadas. Neste mapa podemos observar que as áreas selecionadas em verde serão colocadas à venda no último leilão deste ano da Massa Falida Boi Gordo. Todas essas fazendas farão parte de um só lote que foram avaliados inicialmente em 177 milhões de reais. Estas propriedades somam 53 mil hectares e irão a leilão com um valor mínimo de um pouco mais de 17 milhões e 700 mil reais. Portanto, aqui está o grande atrativo para o seu investimento, com um deságio de 90%. Isso mesmo, eu disse um deságio de 90%. Este leilão da Boi Gordo será em São Paulo no dia 14 de dezembro, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Se você tiver interesse por mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo, nut.com.br/boigordo, ou por telefone 0 operadora 11 3266 2771. O preço da cenoura continuou em queda em São Gotardo, Minas Gerais. O valor de comercialização da cenoura suja foi de R$ 16,20 a caixa, média 13% inferior ao da semana anterior. De acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, um dos motivos que contribuiu para a queda nos preços foi a menor saída, devido ao período de fim de mês. Além disso, o rendimento aumentou devido às melhores condições climáticas e elevou a oferta na região. A média de produtividade de novembro foi estimada em 90 toneladas por hectare.
O assunto agora é a crise que o setor leiteiro do Brasil vive. Os preços do litro do leite estão muito baixos, muitos produtores, criadores da bovinocultura leiteira estão amargando prejuízos. E um projeto que tramita na Câmara Federal quer regular a importação do leite vindo de outros países. O setor comenta que esta é uma única alternativa para melhorar esta situação. Veja mais na reportagem de Odacil Canepa. O projeto de lei autoriza a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, a adotar medidas de restrição às importações dos países que não observam as leis ambientais, conforme a legislação brasileira. A importação do leite também seguiria esta norma. Onde que, para importar leite para o Brasil, nós estamos exigindo equidade na legislação ambiental. Nós não podemos fechar as nossas fronteiras, mas nós temos que exigir que quem queira vender no Brasil tenha os mesmos rigores na legislação ambiental no seu país. O projeto do deputado Evair de Mello ainda tem que passar por 2 comissões antes de ir ao plenário. Além da questão ambiental, o deputado lembra que muitos países que vendem leite para o Brasil têm legislação mais branda em outros aspectos, como na embalagem, uso de defensivos. Tendo em vista, inclusive, que para produzir milho, produzir soja aqui no Brasil, muitas moléculas de defensivos agrícolas são proibidas. Essas moléculas são autorizadas em países vizinhos. Ora, então nós temos um problema também que avança por aí, que é a questão da aplicação de defensivos. Moléculas proibidas aqui são aplicadas em países vizinhos na produção de milho e de soja, que é a alimentação do gado de lá. Então nós queremos trabalhar sim com relações comerciais, temos uma boa parceria com a Argentina, que fez num acordo com a gente uma cota. Por que é importante a cota? Para a gente saber o fluxo de distribuição e de entrega disso. Então, foi um ano de muita luta, mas acho que nós reconstruímos a agenda do leite aqui na Câmara Federal. Odacil Canepa para o SBA. O preço do açúcar no Brasil segue em alta. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, no mês de novembro, a média ficou 10% mais elevada na comparação com o mês de outubro. De acordo com os pesquisadores, essa alta tem a ver com as usinas, que seguem firme nos preços pedidos, embora os compradores tenham diminuído o volume destas compras. De acordo com o CPEA, esta última segunda-feira, 4 de dezembro, o açúcar chegou ao valor de R$ 69,41 pela saca de 50 quilos no Porto de Santos. Já é mais uma elevação registrada para esse início do mês de dezembro, que agora já acumula ganhos de quase 1% na comparação com o mês passado. A gente acompanha agora como que vem operando o açúcar na Bolsa de Nova York, referência internacional para commodity. A alta observada no dia de hoje. A posição de negócios de mais curto prazo é a de maio do ano que vem, com alta de 0,20%. Cada libra-peso de açúcar vem cotado a 15 centes de dólar mais 0,3. Posição de julho vem a 14 centes mais 99 por libra-peso, alta de 0,13%. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial. A gente acompanha outros destaques no próximo bloco, entre eles o replantio da soja no Mato Grosso. A instabilidade climática no início da safra de soja 17-18 deixou muitos produtores do Mato Grosso apreensivos. A maioria ficou esperando a chegada das chuvas, mas estes arriscaram e entraram com as máquinas no campo. Entre estes, alguns tiveram de fazer o replantio. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, quase 95 mil hectares que haviam sido semeados com soja no estado tiveram de ser replantados. Em números totais, o volume da área é de 94.750 hectares, o que representa 1% da extensão total de plantio de soja no estado do Mato Grosso. Segundo o IMEA, as regiões que foram mais afetadas foram o Médio Norte e o Nordeste. E o impacto se deu principalmente nas áreas que foram semeadas logo após o fim do vazio sanitário da soja no estado, que encerra no dia 15 de setembro.
O plantio deste novo ciclo está na reta final, bem finzinho mesmo. Segundo os últimos números do IMEA, até o dia 1º de dezembro foram semeados 98,8% da intenção de plantio para o ciclo 17-18. E apesar da semeadura ter iniciado mais tarde, por conta do atraso das chuvas, agora se alinha com o que se via nessa mesma época do ano passado, quando 99,3% da safra 16-17 já havia sido semeada. Replantio aconteceu nessas áreas e a chuva tem sido frequente desde o início do mês de novembro para o estado do Mato Grosso. É o clima, a partir de agora em diante, que vai determinar a produtividade das lavouras por lá. Vamos saber como que ele se comporta, então, com a Juliana Rezende. O plantio da soja no estado do Mato Grosso já está praticamente finalizado. Algumas áreas, inclusive, precisaram ser replantadas. Isso ocorreu tanto por conta dessas áreas acabaram sendo implantadas logo após o término do vazio sanitário, como também ocorreu por conta da regularização das chuvas um pouco mais tardia do que nos anos anteriores. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada na maior parte do Mato Grosso, Goiás e até nas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul. E apenas 1% de áreas precisaram ser replantadas. Nos próximos dias, agora ainda vai ter previsão de chuva e de forma bastante abrangente nos 3 estados. No Mato Grosso, a chuva vai ser expressiva. Acumulados elevados de 50 a 70 milímetros é onde a chuva ganha um pouco mais de intensidade. No decorrer da segunda semana, entre os dias 11 até o dia 15 de dezembro, chuva forte, principalmente na metade norte do Mato Grosso. Nas áreas mais ao sul, a chuva é menos expressiva, os acumulados são mais baixos. Durante o terceiro período, entre o dia 16 até o dia 20, as instabilidades voltam a ganhar intensidade no norte do Mato Grosso. Nas áreas mais ao sul é que as pancadas ainda ocorrem de maneira não tão forte. Então, no decorrer das próximas 3 semanas, essas áreas que precisaram ser replantadas devem receber instabilidades e pancadas de chuva abrangentes e também frequentes no estado do Mato Grosso. Isso favorece principalmente o desenvolvimento das lavouras que acabaram de ser replantadas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! A perda e desperdício de alimentos no mundo está estimada hoje em aproximadamente 1 bilhão e 300 mil toneladas por ano, alertou Alain Bojanic, representante no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Segundo o dirigente, as perdas estão mais relacionadas à produção, infraestrutura, armazenagem e transporte inadequado, enquanto que o desperdício tem conexão direta com hábitos equivocados dos consumidores. Outro dado alarmante, citado por Bojanic, foi que praticamente 30% das terras agricultáveis são utilizadas para produzir alimentos que não serão consumidos. Combater este mal é prioridade para a FAO, sendo primordial para melhorar a segurança alimentar do planeta, afirmou. Uma comitiva de uma empresa chilena especializada em desenvolvimento econômico, que funciona como um Sebrae aqui no Brasil, visitou Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, para dar início a um acordo bilateral para melhorar as exportações entre os países da América do Sul. A nossa equipe esteve em contato com essa comitiva e acompanhou algumas destas visitas feitas na cidade. E você vai acompanhar agora na reportagem de Daniel de Paula. O Chile está mais perto do Brasil. Uma visita de integrantes do Centro de Inteligência e Negócios Internacionais, uma empresa de pesquisa com sede na cidade portuária de Antofagasta e equivalente ao nosso Sebrae, esteve em Campo Grande para alinhar as ações que devem viabilizar a utilização de corredores modais que beneficiam os 2 países no trânsito de mercadorias e serviços que movimentem as 2 economias. O Mato Grosso do Sul é um dos 48 estados dos 6 países componentes da Zincosul, a zona de integração do centro-oeste da América do Sul, que tem ainda Chile, Argentina, Peru, Bolívia e Paraguai.
A Associação Comercial de Campo Grande, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, conduziu a comitiva andina por diversos compromissos que deram início às tratativas para futuros negócios em diversas áreas de produção e turismo. Conhecemos uma série de iniciativas públicas e privadas ligadas ao agronegócio, às plataformas logísticas e ao setor de comércio internacional nessa nossa missão. Para nós, ficou evidente que é grande o interesse da Associação Comercial com o nosso Centro de Inteligência de promover a internacionalização de pequenas e médias empresas dentro da Zincosul. A partir de agora, vamos elaborar os estudos que darão viabilidade dessas empresas de agregar valor aos seus produtos e serviços. Nós temos muitas oportunidades de fazer operações em ambos os sentidos, tanto no caso das exportações quanto na questão de importação também. É fantástico para a gente, agrega bastante na nossa matriz de operação, para o nosso município que é muito centrado no comércio e serviço. Isso apresenta também uma possibilidade grande de diversificação, potencializando tanto o agronegócio como as indústrias também. Acho que nós temos que começar a olhar para os nossos vizinhos sul-americanos. A gente só dá importância para a Europa, para os Estados Unidos, mas um grande mercado está aqui muito próximo da gente e com grande interesse no Brasil, porque eles sabem o nosso tamanho. Nós temos um poder de consumo muito maior que eles às vezes não têm e eles querem atingir o nosso mercado. Só que nós temos os produtos que eles precisam, então a gente tem que fazer essa troca e todo mundo vai ganhar com isso. Nós estamos trabalhando basicamente com uma troca de mix. Nós não queremos só levar ou só trazer. A gente quer fazer um cruzamento disso tudo e que todos ganhem. Todas as empresas que estão nesses países de pequeno, médio e grande porte consigam fazer negócios entre si. O primeiro passo para a execução de tantos planos de negócios já tem data marcada. Vai acontecer em julho de 2018, aqui no Terra Nova Eventos, durante a Campo Grande Expo, onde os chilenos terão um stand para mostrar um pedacinho do Chile aqui na capital sul-mato-grossense. A feira, lançada oficialmente em novembro, vai abrigar no centro de eventos estandes de diversas empresas multinacionais de todos os segmentos agropecuários, do Brasil e de outros países, que vão expor todo tipo de matéria-prima que aos chilenos também muito interessam. Isso vai trazer um novo viés econômico para a nossa região. Nós vamos tirar, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de desenvolver os nossos negócios em crise, com essa questão de você trazer um novo mercado para dentro da nossa cidade, do nosso estado. Então isso vai ser extremamente importante. É uma troca e é dessa troca que nós precisamos, né? Dessa interação, dessa socialização, e eu acho que é interesse não só do pecuarista, do agricultor, mas também do governo, da prefeitura, né? Então é uma união de forças muito importante para o nosso estado. Então a ideia é de que venha não só o Chile, mas outros países que já estão em negociação também. Para a gente é fantástico essa oportunidade, a gente ter em Campo Grande um evento dessa magnitude, ainda mais trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento, em que a gente tem que buscar todas as potencialidades para o nosso município. E uma feira desse porte, ela atrai não só a questão do agronegócio, mas também várias indústrias e várias operações comerciais que acaba agregando para a cidade. Temos que aproveitar as oportunidades que se apresentam. Temos de aproveitar as oportunidades que estão aí. É só olhar para o lado, não ficar parado como sempre foi, esperando na zona de conforto, o que é um tremendo erro, que não nos deixa ver evoluir. É como conversamos com a Associação Comercial. Nós estamos envolvidos em descobrir uma economia do invisível. São vários setores industriais com oportunidades que até então não nos davam essa abertura. Empresas, indústrias de diversos segmentos públicos e privados que agora precisam de precursores que ativem isso. O representante chileno contou que alguns negócios já estão engatilhados para o bem imediato de seu país em termos de economia e de sustentabilidade. Por exemplo, a produção de energia através de biomassa do Brasil para substituir as termoelétricas chilenas. Também a exportação via Paraguai de produtos têxteis para a fabricação de uniformes. Um terceiro segmento que impressionou e inspirou a comitiva foi o que todos viram na visita à sede do Canal do Boi e os demais componentes do SBA.
O que vocês estão fazendo aí é extremamente especializado e que agrega um valor importantíssimo, que não existe igual no mundo. Vocês têm uma tecnologia inigualável. Um canal como o de vocês, desenvolvido dentro da iniciativa privada, tem um valor inestimável. Acho que é um diamante que gera muitas divisas sociais e econômicas. E, olha, tenho consciência até de que vocês fazem parte do desenvolvimento da América do Sul. Daniel de Paula, para o SBA. O controle inadequado de plantas daninhas é um dos principais fatores de redução de produtividade nas culturas, como a da soja, por exemplo. As plantas invasoras competem com os recursos naturais daquela cultura que foi implantada, como luz solar, água, nutrientes do solo e até o espaço. Sobre este assunto, a gente conversa hoje no quadro Entrevista. Ao meu lado está Francisco de Assis Rolim, ele que é doutor em agricultura e professor do curso de agronomia da Uniderp, Universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Doutor Francisco, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom, as plantas daninhas, como a gente comentava, são um grande problema para o sojicultor brasileiro. Como que o combate ou a prevenção dela começa? Esse é um assunto que deve estar na pauta do produtor bem antes dele realizar o plantio, no planejamento da sua lavoura, porque ele deve ter já um levantamento, um diagnóstico das espécies que ocorrem nas suas áreas de cultivo e, com base nesse levantamento, ele faz, juntamente com o seu agrônomo ou com o seu assistente técnico, faz o planejamento do controle a ser realizado, envolvendo as épocas, envolvendo os produtos, envolvendo também a infraestrutura que ele tem, o maquinário adequado. E isso tudo deve ser tomado essas providências antes do início da safra. Então, toda a safra é fato, vai existir planta daninha acontecendo na lavoura? Exatamente. São agentes negativos que concorrem com a produtividade da cultura e, no caso das plantas daninhas, é inevitável a sua ocorrência. Por quê? As condições ambientais são ótimas para elas. Tem umidade, tem solo bem fertilizado, tem temperaturas adequadas, ou seja, uma condição que é boa para a cultura cultivada vai ser excelente para as plantas daninhas. Hoje em dia, quais são as principais plantas daninhas para a cultura da soja aqui no Brasil? Essa é uma dinâmica que ocorre em função da biodiversidade. Então, no momento, as plantas daninhas, as espécies que têm causado mais preocupação e que estão tendo maior importância, são principalmente o capim amargoso, Digitaria insularis, a buva, Coniza bonariense, e ainda as plantas chamadas tigueras, que são plantas remanescentes de culturas anteriores e que vêm a se instalar como planta daninha no momento do cultivo atual. Tem sido as principais preocupações. Mas a gama de espécies que são importantes para o cultivo da soja é muito ampla. Varia de região para região? Varia de região para região, de sistema de cultivo para sistema de cultivo. Às vezes, numa mesma propriedade, dependendo do tamanho, de um talhão para o outro existem alterações na composição das plantas daninhas. Por isso, tem que ter um conhecimento muito bom, tem que ter um acompanhamento, um monitoramento técnico eficiente para o produtor exercer da melhor forma, de uma maneira mais eficiente e econômica, o controle ou o manejo dessas plantas daninhas. Se esse controle, doutor, não for feito de maneira eficaz, quanto em produtividade uma lavoura de soja pode perder quando se fala em plantas daninhas?
é importante esse aspecto aí, porque o produtor, ele está numa atividade econômica como outra qualquer e ele não pode ter prejuízo na sua atividade por negligência. Então, dependendo das espécies que ocorrem, da densidade que ela ocorre na área, as perdas podem variar de 20% a 80% na produtividade. Ou por um manejo inadequado, ou pelo momento inadequado ou inoportuno de controle, e até mesmo pelo planejamento e o uso das ferramentas como as moléculas herbicidas e outros métodos. Qual é a tecnologia mais forte, mais eficaz que o Brasil tem hoje no combate às plantas daninhas, ou qual foi a evolução mais marcante para a história da soja no Brasil neste assunto? Nos últimos anos, a tecnologia de maior impacto e de grande importância, não só para a região produtora do Brasil, mas produtora de soja do mundo todo, foi na área da biotecnologia, né, com a inserção a primeira grande tecnologia nessa área foi o evento da soja transgênica. Essa tem sido o que nós chamamos de tecnologia de ponta no momento, na área de biotecnologia. Outros produtos estão inseridos nessa área de pesquisa. O produtor deverá ter nos próximos anos, já a partir do ano que vem, quem sabe, já ampliação de pesquisas envolvendo a tolerância ou a resistência das plantas cultivadas a moléculas potentes, eficazes no controle de plantas daninhas, envolvendo várias espécies e com um controle bem eficaz. Quando a gente fala, doutor, em outros problemas fitossanitários da cultura de soja, como pragas e doenças, a ferrugem asiática, por exemplo, tem se falado muito hoje em dia na resistência do fungo aos insumos, né? No caso das plantas daninhas, também acontece isso? Também acontece, isso é muito frequente. Então, por exemplo, eu falei o caso da soja transgênica. Logo que essa tecnologia foi disponibilizada, inicialmente, todas as espécies daninhas, praticamente, eram eficientemente controladas. Com o passar dos anos, e hoje nós já estamos numa situação em que o glifosato, que é a molécula usada, ele já não está sendo eficiente para um número significativo de espécies que antes ele controlava bem. Isso significa que houve desenvolvimento de resistências, houve seleção de plantas existentes no ambiente e que já não está sendo uma tecnologia absoluta. Por isso, a necessidade de inserir nessa ciência a inclusão de outras moléculas que são também potentes. Então, esse é o grande desafio, né? Não só nessa questão de plantas daninhas, mas questão fitossanitária em geral, resistência aos insumos. Exatamente. E essa tecnologia moderna, ela já tem tecnologias para serem lançadas que visam não somente tornar a planta resistente, a planta tolerante, a cultivada tolerante à molécula herbicida, mas também, na mesma planta cultivada, ela ter resistência também a outros agentes, por exemplo, lagartas, né? Então, você utilizar uma planta geneticamente modificada que vai tolerar a ação de inseticidas, vai ter um inseticida embutido já na sua genética, através de proteínas, principalmente, e ao mesmo tempo ela ser tolerante à ação de herbicidas e ação total. O que o senhor enxerga para o futuro da agricultura no Brasil nesse aspecto de controle de plantas daninhas? Onde que a gente pode chegar em questão positiva envolvendo isso? A biotecnologia é o futuro, é o presente e é o futuro. Então, deverá desenvolver mais, ampliar mais as pesquisas envolvendo biotecnologia. O surgimento de novas moléculas herbicidas não é esperado, não existe essa expectativa. A tendência é, com o que nós já temos aí de produtos agrotóxicos, fica com esses, selecionando os melhores
e a ciência não está caminhando para o desenvolvimento de novas moléculas. Ainda não tem essa perspectiva? Não, hoje não. Mas sim utilizar a ferramenta da biotecnologia. Pode-se falar que a planta daninha traz algum benefício para a cultura? Ela pode ajudar de alguma forma essa lavoura? Sim, ela pode ajudar. Antes do plantio, por exemplo, é feito o preparo da área. Hoje, principalmente nas áreas cultivadas sob o sistema de plantio direto, que é a maioria dos cultivos da soja no Brasil, é feita uma dessecação, o preparo é feito via dessecação, manejo, dessecação da cobertura vegetal precedente, e essa cobertura vegetal ela é composta também de espécies que são semeadas para isso, mas composta também de espécies espontâneas, que são as plantas daninhas. Elas, nesse momento, vão servir, após quimicamente manejadas, elas vão passar a servir de cobertura vegetal. Vão se decompor, vão ajudar a reestruturar o solo, a manter a temperatura do solo em níveis adequados para o cultivo, vai ajudar a reter água no solo. Isso vai favorecer o desenvolvimento da cultura. Então, as plantas daninhas também têm a sua validade, inclusive protegendo o solo contra a erosão. Doutor, para a gente finalizar, o produtor rural que está nos assistindo quer saber mais informações sobre as ervas daninhas nas culturas, como a soja, por exemplo, mas no caso dela trazer aquele prejuízo, né, não nessa fase de cobertura de solo, a quem ele deve procurar? Tem alguma instituição em que ele possa confiar para fazer esse controle junto com ele? Olha, em todas as regiões sempre tem pessoal ligado à consultoria, assistência técnica, quer seja empresas governamentais ou empresas privadas. No setor da pesquisa, principalmente na cultura da soja, a Embrapa tem um centro de pesquisa que fica nacional, né, sediado em Londrina. Nos estados, os estados contam com empresas estaduais de pesquisa e esse pessoal técnico, o aporte técnico, o produtor hoje, em qualquer região que ele esteja no Brasil, ele tem condições de acesso muito fácil. Então, o que se pede sempre o produtor não tomar nenhuma decisão, nenhuma medida, nenhuma atitude, sem ele consultar um agente técnico. Doutor Francisco, muito obrigada, então, pelo seu tempo aqui com a gente. Uma verdadeira aula a gente teve. Obrigado. Seguimos com o programa. É hora de falar do preço da soja pelo Brasil. A gente tem visto nos últimos dias o dólar recuando. Ele que geralmente traz um fundamento para a cotação da soja aqui no país e o seu movimento de sobe e desce não tem surtido muito efeito, pelo menos nesses últimos dias. É a soja negociada na Bolsa de Chicago que tem ganhado força, impactado os negócios aqui no Brasil. Por isso, o preço da soja no país vem ganhando alguns reais nos últimos dias. Veja que no Rio Grande do Sul registra uma valorização de 2% nas últimas 2 semanas. O valor sai de R$ 70,50 a saca. No dia 20 de novembro, vai para os R$ 70,25, recua um pouquinho no fim do mês, mas já começa o mês de dezembro registrando valorização. Na última sexta, dia 1º de dezembro, cotação estava em R$ 71,50 na média estadual. Já nesta terça, dia 5, sobe para R$ 72,00 a saca. No estado do Paraná, o segundo maior produtor de soja do Brasil, a elevação para a saca do grão também acontece. No acumulado destes últimos 15 dias, a alta no valor da saca na média estadual também é de 2%. O valor sai de R$ 69,50 no dia 20 de novembro, permanece nos R$ 69,50 até fim do mês. Mas dezembro começa com elevação. No dia 1º, R$ 70,75 foi a média anotada para o estado. Nesta terça-feira, dia 5, o valor médio já sobe para R$ 71,00. Vamos então acompanhar mais cotações da soja no Paraná, agora por município produtor.
A edição está quase acabando. Vamos acompanhar para fechar a soja em Chicago e o dólar aqui no Brasil. Eles que influenciam diretamente a cotação da soja no país. Em primeiro lugar, a soja lá em Chicago. E a soja sobe com mais força nesta terça-feira. A alta sobe para mais de 1%. A cotação de janeiro já vem para os $10,11 por bushel. Atenção, mercado da soja. Cotação do grão no cenário internacional vem com uma forte elevação nesta terça-feira, pode trazer influência positiva para o Brasil. A posição de janeiro estão subindo 1,27%. Soja negociada em Chicago para março sobe agora 1,23%, vem a $10,22 mais 75 por bushel. E maio a $10,33 mais 25 por bushel, subindo também mais de 1%. O que acontece com o mercado internacional do grão é a Argentina, que tem sofrido com o clima seco nos últimos dias e influencia o cenário internacional do grão. A Argentina é o terceiro maior produtor do grão comercial do mundo e, com isso, as atenções são grandes. A região sul do Brasil, que também é grande produtora de soja, influencia o cenário internacional, também tem tido um clima seco nos últimos dias e é isso que tem feito os investidores de mercado especularem quanto o tamanho da safra futura e faz o preço subir. Cotações assim faz tempo que a gente não vê na Bolsa de Chicago. Vamos agora, por fim, ao dólar aqui no Brasil, que vinha caindo também nesta terça-feira. Agora segue em movimento de baixa de 0,43%, negociado a R$ 3,23 mais 4. O que tem influenciado o mercado de câmbio aqui no Brasil, especialmente, tem sido as oscilações em respeito à votação da reforma da Previdência ainda em 2017, se ela vai acontecer ou não. Mais desdobramentos sobre este assunto a gente acompanha nas próximas edições. Esta vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Tenha uma boa tarde.